vai ser um espetáculo esse debate, eu não tenho a menor dúvida. Todo debate é extraordinário, a gente teve debates incríveis ao longo dessa história, e a Band tem uma marca registrada nessa área, mas esse é o debate dos debates, é o debate do século. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, 1,68 m, 76 anos de idade. Do outro, Jair Bolsonaro, 1,85 m, 67, eu acho que ele tem, é isso? 67, mas eu tô impressionado de você não lembrar a idade, mas saber a altura dos dois. Porque eu fui checar. Você sabe que ontem... Não, eu vou te dizer. Ontem eu fiz o meu comentário no Band News TV e eu abri assim, falando de um lado, e aí eu fui olhar a altura dos dois só pra fazer, porque sempre tem, né? Eles anunciam a altura, o peso eu não descobri. Achei que seria muito indelicado. Deixa aí. Mas não dá. De saber o peso, eu gostaria de saber o que os dois imaginam para o Brasil nos próximos 4 anos. Porque até agora eu não vi quase nada disso, Neg. Imaginam que durante os próximos 4 anos o Brasil vai estar debaixo do comando deles, ponto. Claro, vamos combinar. Todos os debates, vamos lá, todas as eleições, né, 1989, a gente tinha uma eleição marcada pelo desejo de redemocratização e a vontade de fazer um novo pacto social, fazer a Constituição. Naquele momento, logo depois da Constituição, você faz uma primeira eleição. Eram todos contra o governo anterior, eram todos contra o Sarney, eram todos falando de regime militar. Tudo muito quente aquilo. Aí você vai para 94, passa alguns aninhos, e todo mundo falando de inflação, hiperinflação. O Brasil tinha uma inflação assombrosa. Agora, você pode ter inflação, você pode ter juros altos, etc., mas você tem uma economia arrumada. Não dá para dizer que a economia do Brasil está desarranjada. Está tão desarranjada quanto a americana, a inglesa e tal. Você também não pode dizer que o Brasil vive sob os efeitos de um regime militar. Não faz o menor sentido. Então a gente tem democracia e a gente tem equilíbrio econômico. Então você tem um choque sobre caminhos a seguir. É o que você falou. Que país cada um deles desenha. E são países muito diferentes. Muito mais diferentes do que o país que sairia da eleição de 94, se o Brasil fosse para o Lula ou para o Fernando Henrique. A diferença ideológica entre Jair Bolsonaro e Lula é a maior que a gente já viu. Maior do que a de 89 entre Collor e Lula, talvez. Né? Até pelos limites que o Collor tinha para trabalhar. O Collor fez muito pouco daquilo que seria a agenda liberal que ele propunha. E agora você vê, por exemplo, no debate que a gente pode chamar de aperitivo, que foi o debate para o governo de São Paulo, lá pelas tantas, o Haddad questionava a privatização, a eventual privatização da Sabesp. E o Tarcísio respondia dizendo, tá aí, olha, 2 diferenças incríveis. Ele é contra a privatização, eu sou a favor. Olha só como foi a Eletrobras. Então você vê que você tem um governo que realmente defende a privatização agora, né? Porque na campanha de 18, o Bolsonaro chegou a dizer, para que eu vou vender a Eletrobras? Para os chineses virem aqui comprar? Ele foi se adaptando. Mas o Fernando Henrique passou pelo mesmo processo. Ele não era a favor de privatização e passou a ser. Então, a privatização é uma discussão. Você vai privatizar a Petrobras? Você vai privatizar um dos bancos? Não vai? Concessão? Não faz concessão? Agora, você falou bem. O que vai ser da educação, por exemplo? Qual a diferença do projeto de educação de um e de outro? Eu não tenho a menor ideia. Não sei. Até agora eles não falaram. Como é que é o projeto de educação do Bolsonaro, o projeto de educação do Lula? É muito na linha achar comigo. Ponha o meu time e você vai ver. Veja o que eu já fiz. E você nem ele sabe muito bem dizer o que já fez. Aí começa aquela lista de conquistas. Abrimos não sei quantas universidades, fizemos isso, fizemos aquilo, colocamos não sei quantas crianças na sala de aula. Antes aconteceu. E se valem, né, Carla, dos números do crescimento vegetativo. Quer dizer, essa é a maior eleição de todos os tempos. Claro, porque a sociedade vai crescendo, então o número de pessoas que votou no Collor é menor do que o número de pessoas que votou no Bolsonaro em 18 para ele vencer. E assim vai ser. O número de crianças em sala de aula, o número de pessoas que recebem aposentadoria, todos os números do Brasil são crescentes e eles se valem disso para dizer que fazem muito. É uma discussão de baixa qualidade. Vamos torcer, e eu estou na expectativa, imagino, Megali, você também, Carla, ouvinte querida, de que esse debate seja um divisor de águas mesmo. Vai ser duro,
eu não tenho a menor dúvida de que vai ser duro, mas quem sabe a gente tenha um espaço para discutir essas ideias, Megali, que você está falando, em modelo de país, né? Antes de saber a altura deles e o peso deles, eu quero saber o que eles vão fazer com o nosso país. Eu também quero. Acho que a gente vai poder ouvir um pouco disso no domingo, porque na campanha eleitoral eu estou chocado. Não sei vocês, eu estou chocado. É desrespeitoso, é deselegante, não está à altura do Brasil. O que eu tenho visto, um falar do outro... Nossa. Não, mas assim, eu não vou repetir para que não digam que eu estou fazendo a propaganda de A ou de B, mas dos dois lados... olha, nem a criatividade máxima no auge dos marqueteiros produziu um desastre tão grande quanto a troca de acusações. Não é leviana, é escatológica, é horrorosa, é nojenta. E esperam que a gente escolha um presidente assim. O pior é que a gente vai ter que escolher um presidente assim. Pois é, eu estava pensando justamente nisso, né, Oeneg, que a estratégia não tem sido essa, de apresentar dados, de apresentar os planos de governo. É claro que ontem eu recebi, inclusive eu baixei aquele aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, e aí ele traz, né, algumas informações, traz os alertas ali, olha, leva a cola no dia da eleição para colocar na urna, não sei o quê, e trouxe também um link para que a gente acompanhe as propostas dos candidatos aí para a presidência da República e também os candidatos que passaram para segundo turno nos estados onde houver, né, essa disputa. Então tem no próprio sistema do Tribunal Superior Eleitoral, a gente pode entrar lá e dar uma olhadinha, mas eu imagino, Oeneg, que quem utilize essa estratégia, não do ataque pessoal, esse ataque baixo de fazer a caveira do outro, e utilize os dados da campanha, os programas de governo, se saia melhor, porque ainda tem, e aí o Datapovo diz isso também, Oeneg, números da Genial Quest aqui, entre os eleitores, 92% afirmam estar decididos sobre o voto no próximo dia 30, quer dizer, 8% ainda podem mudar de opinião. Perguntando para as pessoas, conversando com as pessoas, é a sensação que a gente tem mesmo para além dos números dessa pesquisa aqui. Então tem número ainda para ser resgatado, né, para ser fisgado por esses dois candidatos. Não é que está tudo decidido já. Não está tudo decidido. E outra coisa, esse número 92, ele muda, não só para baixo como para cima também. Acontece, por exemplo, o seguinte, você está decidido, aí acontece um fato assombroso que te perturba, aí você continua decidido, você sabe que eu já não estou mais? Você entendeu? 92 estão decididos, o próximo número pode ser 85, porque um fala algo que não deve, porque surge um fato que você não esperava, a sua decisão vira indecisão. Você não tem um compromisso, ninguém que responde uma pesquisa assina um documento dizendo que aquela resposta é final e que se ela não cumprir aquilo que ela disse para a pesquisa, ela paga uma multa de R$1.000. Não existe isso. Então você está decidido, daqui uma semana você pode não estar. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, olha que interessante. Só para a gente, não é para colocar em xeque as pesquisas, é para deixar claro que a ferramenta tem limite. Perguntaram para os americanos o seguinte: se tiver um voo só de ida para Marte, para colonizar Marte, você toparia fazer parte? 30% dos entrevistados disseram que sim. Você acha que alguém entra numa aeronave no dia do voo, olha, o teu voo, você vai sentar naquela poltrona 12B. Você acha que 30% dos americanos pegaram esse voo? Toma aqui claro que não! Claro que não! Excelente analogia. Mas é porque a pergunta provoca isso. Uma vez eu fiz um estudo com a ajuda de um instituto de pesquisa e a pergunta era o seguinte: você é a favor da pena de morte, sim ou não, tá? Só que o preâmbulo, eu peguei e dividi em dois grupos. Um grupo respondeu essa pergunta, mas o preâmbulo era o seguinte: a taxa de homicídio no Brasil tem aumentado de forma absurda e a sociedade já não sabe mais o que fazer para conter a criminalidade. Você é a favor da pena de morte no Brasil? Aí o segundo grupo respondia o seguinte: a quantidade de erros jurídicos e erros do sistema de justiça no Brasil é absurdo. Uma quantidade enorme de pessoas acaba sendo condenada de forma indevida e tal. Você é a favor da pena de morte no Brasil? Vocês acham que deu o mesmo número? Claro não deu o mesmo número. As pessoas do primeiro grupo foram mais a favor da pena de morte do que as pessoas do segundo grupo. Então, não é que a pesquisa erra,
As pesquisas têm limite, depende da ordem, depende do dia, depende do momento em que o entrevistado é pego. Você chutou a cadeira e perguntam sobre cadeira, você fica com raiva da cadeira, entendeu? Sua sogra, que todo mundo tem a mesma opinião constantemente, não importa o momento, o dia. Mas, no mais, muda. Você acabou de ser impactado por uma declaração idiota feita por alguém, você reage de um jeito diferente. De forma que eles estão empatados. Eles têm condições, os dois, de ganhar a eleição, e eles sabem disso, que a parada não está resolvida. E, portanto, o debate de domingo é um debate essencial. O horário é extraordinário, 20h. O dia é espetacular, domingo. Não é que o debate começa às 11h45, sabe? Que você fala, meu Deus do céu, ninguém vai assistir. Ao contrário, todo mundo vai assistir.